Dilma, primeiro eu queria dizer que boa noite a todos. Hoje eu estou aqui por força da garantia da lei, porque durante toda a campanha eleitoral a Rede Globo só mostrou os 3 candidatos que não têm propostas para atacar os interesses das 5.000 famílias mais ricas do Brasil, dentre as quais está a família que é dona da Rede Globo. Eu queria te perguntar, Dilma, do escândalo da Petrobras. É resultado das alianças com a direita que vocês fizeram? Acontece, Dilma, que é o tesoureiro do PT que está envolvido nesse escândalo. E a delação premiada só foi aceita e o Paulo Roberto foi para casa porque a história dele é verdadeira. O Mensalão foi o primeiro episódio que mostrou aonde levam essas alianças com a direita que vocês estão fazendo. O Aécio, que muito te acusa, não tem autoridade para falar, porque esse é o mesmo método do PSDB. Mas o PSOL tem autoridade, porque nós não aceitamos governar com a direita e também não aceitamos implementar políticas que só beneficiam os bancos e as grandes empreiteiras, como vocês têm feito. Levi Fidelix, eu nunca rompi nenhuma palavra contigo. Agora, tu apavorou, chocou, ofendeu e humilhou milhares de pessoas com aquele teu discurso homofóbico que incitou o ódio e mais, incitou o direito de uma suposta maioria enfrentar os direitos de uma minoria, Fidelix. Isso já no passado aconteceu. Isso resultou na escravidão, resultou nos mais diversos tipos de genocídio, resultou no Holocausto, Levi. O teu discurso de ódio é o mesmo discurso que os nazistas fizeram contra os judeus. É o mesmo discurso que os racistas fazem contra os negros. Mas o racismo hoje, felizmente, já é crime. Por isso, tu não poderias ter dito o que tu disseste em relação aos negros. Mas tu te encoraja de acusar homossexuais, transexuais, lésbicas, travestis, porque, infelizmente, a homofobia no Brasil ainda não é crime. Mas nós estamos lutando lá na Câmara Federal. Jean Willis, Chico Alencar, Ivan Valente, os nossos deputados, estão batalhando para que a homofobia seja crime, para que pessoas que façam um discurso como o teu saiam algemadas. E era assim que tu deverias ter saído daquele debate, algemado diretamente para a prisão, porque o teu discurso foi ofensivo. E eu reforço aqui, tu devias pedir perdão para os milhões de brasileiros que tu ofendeste e que tu atacaste a dignidade deles. Cristãos, evangélicos, espíritas, qualquer pessoa de qualquer religião ou mesmo ateus não compartilham do seu discurso de ódio, Fidelis. E é justamente por isso que foi tão criminosa a suspensão do programa de combate à homofobia nas escolas, que a presidenta Dilma fez por pressão da bancada fundamentalista no Congresso Nacional. Ela desistiu de levar para dentro das escolas esse debate sobre homofobia, para que nós não tenhamos mais adultos como o senhor Fidelix, que pensem dessa maneira, que destilem esse ódio, e nós tenhamos crianças que tenham a educação para a tolerância e para a não discriminação. Essa é a luta do PSOL. Hoje nós vivemos uma verdadeira guerra aos pobres, travestida de guerra às drogas. O que nós vimos no Rio de Janeiro ontem é a expressão máxima disso. A polícia entra matando. As UPPs não funcionaram no Rio de Janeiro justamente porque, ao invés de se oferecer serviços públicos para a população que mora nas periferias, que mora nas comunidades, se oferece uma polícia violenta, que executa, como o caso do Amarildo, da Cláudia e tantos outros anônimos. A London School of Economics, até o presidente Fernando Henrique Cardoso já constataram que essa guerra às drogas não acabou com o narcotráfico e só encarcera milhões de jovens, pobres, negros de baixa escolaridade, que vão para essas prisões imundas, que são verdadeiras masmorras, e saem de lá ainda mais inempregáveis do que já entraram. Se não conseguiam emprego antes, muito menos depois que saem dessas prisões. E aí caem de volta nas garras do narcotráfico. E essa suposta guerra às drogas, que na verdade é uma guerra aos pobres, também só aumentou a violência e a corrupção policial. Por isso nós defendemos, Levi Fidelix, o fim dessa lógica de segurança pública
pública amparada na guerra às drogas, uma mudança profunda nas polícias que merecem melhores salários e que precisam de um treinamento que realmente sirva para defender os direitos das pessoas, para defender os direitos humanos e não para violá-los, como lamentavelmente nós temos visto hoje, porque é parte da estrutura militarizada da polícia violar direitos e nós defendemos a desmilitarização. Sairia se a homofobia fosse crime, infelizmente não é. Mas eu não faço apologia do uso às drogas, não, Levi Fidelix. Assim como eu não faço apologia do uso do álcool, do cigarro, do Lexotan ou do Rivotril. Mas eu também não faço a defesa de que o jovem, porque fuma maconha, deve ser encarcerado. Nós defendemos que os jovens precisam de futuro, de liberdade e de escola e de emprego. O desemprego hoje, na faixa dos 18 aos 24 anos, está em 14%. Ao invés de oferecer prisões à nossa juventude, o governo precisa oferecer emprego. Infelizmente, com a política desenvolvida pela Dilma, proposta pelo Aécio e pela Marina, não tem emprego, não tem investimento público, não tem futuro para a juventude. Marina, sobre segurança, nós temos uma situação dramática no país. É preciso maiores investimentos em segurança pública, é preciso acabar com essa lógica de encarceramento da nossa juventude, é preciso mais investimentos para que os nossos presídios não sejam verdadeiras masmorras. A tua política econômica, que é a mesma do PSDB, só vai trazer mais cortes de gastos públicos, só vai trazer mais arroxo salarial para os trabalhadores, para os aposentados. Eu queria saber se a tua nova política é exatamente a mesma política econômica do PSDB e que não vai trazer recursos para melhorar a segurança pública. Pois eu temo, Marina, que tu ceda a pressões para uma segurança pública militarizada, uma segurança pública violenta, porque afinal de contas tu tem cedido a várias pressões. Tu cede a pressão do agronegócio dizendo que nunca foi contra os transgênicos. Tu cede a pressão dos banqueiros propondo independência para o Banco Central, que é entregar o Banco Central para o controle do mercado financeiro e dos bancos. Tu cede para os setores fundamentalistas, bastou 4 tweets do Malafaia e tu jogou na lata do lixo o teu programa de combate à homofobia. Então, Marina, é preciso ter firmeza, é preciso ter coragem para enfrentar interesses, para contrariar, muitas vezes, setores que querem políticas de endurecimento penal que só levam a maior encarceramento e violência. É livre. Aécio, tu e a Dilma parecem o sujo falando do mal lavado. Ela te acusa de privatização, mas o governo do PT privatizou rodovias, aeroportos, na área da saúde, com a EBSER, privatizações, terceirização. Tu acusa de corrupção o governo do PT. Só que tu tinha que ter vergonha de falar em corrupção com o PT, porque o mensalão mineiro foi a origem do mensalão e porque a privataria tucana, quando vocês privatizaram tudo no Brasil, foi um grande escândalo. Quem não tem conexão com a realidade é você. Você que anda de jatinho, que ganha um alto salário, não conhece a realidade do povo. Vocês do PSDB zombam do povo que anda de ônibus lotado, metrô lotado, vive de salário mínimo. O teu economista que tu já nomeou para o Banco Central chegou a falar que o salário mínimo aumentou demais e que o desemprego tem uma parte que é necessária para equilibrar a economia. Então, Aécio, tu é tão fanático das privatizações e da corrupção que tu chegou ao ponto de fazer um aeroporto com dinheiro público e entregar a chave para o teu tio. E isso tu ainda não explicou devidamente para o povo brasileiro. Presidenta Dilma, evidentemente que políticas sociais no Brasil são muito necessárias e a ampliação delas é uma urgência, até porque o Bolsa Família, com a ideia de que com R$70, R$77 alguém sai da pobreza, sai da miséria, é bastante questionável. É preciso aumentar os investimentos nas políticas sociais. Nós defendemos uma reforma tributária, uma revolução tributária que aumente a taxação dos bancos e aumente a taxação dos grandes milionários. O que a senhora pensa sobre isso?
A presidente não respondeu a minha pergunta, porque ela não pode fazer essa revolução na estrutura tributária que o pessoal defende, aumentando a tributação dos bancos dos grandes milionários, porque ela defende os interesses dos bancos. Na verdade, os bancos, inclusive, financiam a campanha dela, como financiam a do Aécio e a da Marina. Além disso, os grandes milionários só aumentaram as suas fortunas no Brasil nos últimos anos, enquanto o povo sofre por falta de políticas sociais, porque a educação é um caos, a saúde é um caos, o transporte é um caos. A situação do povo é dramática, enquanto um punhado de milionários está enriquecendo, enquanto o Bolsa Banqueiro é o que mais absorve o orçamento do Brasil. 40% do orçamento vai para pagar juros da dívida pública. Eu quero agradecer ao meu vice, Jorge Paz, quero agradecer a militância do PSOL, quero agradecer principalmente a todos e a todas que têm me acolhido com muita generosidade pelas ruas desse Brasil, principalmente a juventude que sonha e acredita que é possível um futuro melhor. A eleição tem 2 turnos e o primeiro turno é o momento de escolher o melhor candidato. O verdadeiro voto útil no primeiro turno é o voto naquele candidato que vocaliza as bandeiras que você acredita, que você defende. Eu tenho defendido essas bandeiras que não são minhas, que não são do PSOL, são as bandeiras da juventude, do movimento de mulheres, do movimento sindical, do movimento popular, do sem-teto, do sem-terra. Bandeiras que estarão mais fortes quanto maior for a votação que o PSOL tiver nessa eleição, porque nós estivemos na linha de frente da defesa dessas bandeiras durante todo o processo eleitoral, das bandeiras do movimento LGBT também, que é uma das mais importantes para que nós tenhamos uma civilização realmente digna no nosso país. Nós precisamos acreditar que é possível mudar. E junho de 2013 mostrou que nada deve parecer impossível de mudar. Nós queremos um novo modelo econômico onde o lucro não esteja acima da vida das pessoas. Isso é utopia? Sim, é uma utopia concreta, porque ela pode se realizar. E é por isso que nós pedimos o seu voto para governador, para presidente, para deputados estaduais e federais e para senador. Vote 50 e fortaleça essas bandeiras. A nossa luta não termina no dia 5 de outubro. Nós vamos continuar junto com você.